Queridos alunos, na aula passada a gente estudou a força de atrito estático e agora a gente vai estudar a força de atrito cinético. Então vamos embora. Veja bem, imagina a seguinte situação, né? Imagina que um bloco ele é puxado horizontalmente aqui por uma força F, que é esse vetor vermelho que vocês estão vendo aí. A gente já viu na aula passada que se o bloco permanece parado, o atrito estático vai sempre equilibrar essa força F. Mas a gente já viu também que a força de atrito estático ela tem um limite, um valor máximo que o atrito estático consegue suportar. Aí a pergunta é, o que será que acontece se essa força que você puxa o bloco for maior do que a força de atrito estático máxima? Bom, a gente sabe que se isso acontece, o bloco ele entra em movimento. Ao entrar em movimento, a superfície inferior do bloco em relação à superfície do chão, esse é o par de superfícies que estão interagindo ali, né, nesse atrito. Quando o bloco entra em movimento, o par de superfícies a gente observa que ocorre um deslizamento. Uma superfície passa a deslizar sobre a outra. E aí, quando isso acontece, a força de atrito passa a ser chamada de atrito cinético. Então, o atrito ele é chamado de estático quando não há deslizamento entre uma superfície e outra. Se ocorre o deslizamento de uma superfície em relação à outra, o atrito passa a ser chamado de cinético. Será que existe uma expressão matemática para eu calcular o atrito cinético? Sim, né? Vamos pegar aqui o caso que o bloco está em movimento aqui, né, para a direita. Nesse deslizamento, a gente já viu que o atrito, a força de atrito que o piso faz sobre o bloco vai estar para a esquerda, né? É esse vetor preto aqui que eu estou chamando de FC. Estou chamando de FC para lembrar que o atrito é cinético. Então, o subíndice C se refere a cinético. Então, a expressão para calcular a força de atrito cinético ela é muito parecida com a expressão da força de atrito estático máxima. Isso vai ser igual a um coeficiente. Reparem que agora o coeficiente tem um subíndice C, e a gente vai chamar ele de coeficiente de atrito cinético, do par de superfícies envolvidas, né, vezes a normal. Então a expressão matemática é praticamente idêntica à expressão da força de atrito estático máxima. A única diferença é que lá na força de atrito estático máxima, o coeficiente que aparecia na fórmula era o μe, coeficiente de atrito estático. E agora, na fórmula de força de atrito cinético, o coeficiente que aparece é o μc, coeficiente de atrito cinético. E esses coeficientes, eles em geral são diferentes. É isso que muda. Mas o atrito cinético ele é bem mais simples do que o estático. Por quê? Porque a força de atrito estática, a fórmula, ela só vale para aquela situação limite. Se você tiver certeza que naquela situação o objeto está na iminência de iniciar o deslizamento. Fora isso, a força de atrito ela se adaptava e a condição de equilíbrio das leis de Newton é quem determina quanto que o atrito teria que ser, né? Aqui não, tá deslizando, não tem conversa, é aplicar a fórmula e o que der de valor nessa conta vai ser o valor da força de atrito. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que esse bloco aqui que está deslizando, ele tenha 10 kg de massa e que o coeficiente de atrito cinético entre esse chão e o bloco seja 0,5. Bom, se o bloco tem 10 kg de massa, qual é o peso do bloco? O peso é mg. Então 10 kg vezes a gravidade, arredondando para 10, 10 vezes 10, 100 newtons. Então o peso desse bloco é 100 newtons. Bom, como não tem nenhuma força aqui na vertical, né, atuando sobre o bloco, eu só tenho o peso e a normal, e o bloco não acelera na vertical, eu tenho uma condição de equilíbrio que a normal vai ser igual ao peso. Se o peso é 100 newtons, para este exemplo, a normal também vale 100 newtons. Se o coeficiente é 0,5, você tem que fazer a seguinte conta.
0,5 vezes 100. Isso vai dar 50 newtons. Então, nesse exemplo que eu fiz de cabeça aqui, a força de atrito cinético, ela seria uma força contrária ao movimento aqui e teria o valor de 50 newtons, por esse exemplo numérico que eu inventei agora. Então, seria isso. A mesma coisa para o atrito estático máximo, mas lá no atrito estático máximo você tem que usar o coeficiente de atrito estático. E se você não estiver na iminência do movimento e estiver parado, você tem que rebolar com as leis de Newton para ver o que vai acontecer. Então vamos ver aqui uma tabela para a gente comparar as duas situações, né? Vamos pegar aqui uma situação que você está deslizando uma borracha sobre um asfalto seco. Olha quanto que vale o coeficiente de atrito estático se você quiser deslizar a borracha no asfalto seco. O coeficiente de atrito estático, ele vale 1,2. Já o coeficiente de atrito cinético, ou seja, se a borracha já estiver deslizando sobre o asfalto seco, o valor do coeficiente é menor. Isso significa que a força de atrito cinético, se você fizer aquela conta, μ vezes a normal, isso vai dar uma força menor do que a força de atrito estático máxima. Se você fizer a conta μ estático, que é 1,2 vezes a normal. Vamos pegar aqui, ó, vidro com vidro. Se você quiser deslizar uma superfície de vidro sobre outra superfície de vidro, o coeficiente de atrito estático 0,94, o cinético 0,35, então um é quase 3 vezes maior que o outro, né? Não chega a tanto, mas arredondando aí. Então isso significa o seguinte: a força de atrito cinético, uma vez que essas superfícies já estão deslizando, a força de atrito cinético vai ser em torno de 1/3 da força de atrito estático máxima. Porque o coeficiente cinético, ele é mais ou menos aí 1/3 do estático. E por aí vai. Você pode ter situações em que não dá tanta diferença, né? Teflon com aço, olha lá, os coeficientes não mudam tanto. E por aí vai, né? Borracha com asfalto molhado. Reparem que borracha com asfalto molhado, ambos os coeficientes diminuíram, né? Então, se a força de atrito diminui, tanto no caso estático quanto no caso de deslizamento, é uma situação mais perigosa para dirigir, né? Porque você tem menos aderência ali, menos atrito entre o pneu da roda e o piso, né? Então, por aí vai. Então, fazendo um resumo da ópera aqui, juntando o atrito estático com o cinético, o que a gente tem? Imagina que você tem aqui um bloco, e esse bloco ele é puxado por uma força de módulo F. O que a gente pode dizer sobre o atrito? Bom, eu sei que esse bloco ele vai ou deslizar para a direita, ou ele vai tender a deslizar para a direita. Então o bloco empurra o chão para a direita, o chão, ação e reação, empurra o bloco em sentido contrário. Então o sentido do atrito é tranquilo. Agora o que vai acontecer com o atrito? Aí é o seguinte, primeira situação. Se a força que você está puxando o bloco, imaginando que o bloco está inicialmente parado, se a força que você está puxando o bloco for menor do que o valor da força de atrito estático máxima, daquela fórmula, μ estático vezes a normal, se a força que você puxou for menor ou igual ao atrito estático máximo, o bloco continua parado. E a força de atrito vai ser igual à força F, porque você tem uma situação de equilíbrio, a resultante tem que ser zero, então a força F para um lado vai ter que cancelar o atrito que está para o outro. Um cuidado muito importante, essa fórmula, μ estático vezes a normal, só pode ser usada se você tiver claramente na situação limite. Do contrário, você não usa essa fórmula e o equilíbrio das leis de Newton que vai determinar quanto que vale o atrito. Se a força F, que você puxou o bloco, tiver um valor, um módulo maior do que a força de atrito estático máxima, o bloco vai iniciar o deslizamento, né? Ou então, pode acontecer de uma situação que o bloco já esteja deslizando, né? Então, nessas situações, ocorrendo o deslizamento, o que a gente vai ter? A força de atrito vai ser um atrito cinético,
E aí é só alegria, você sempre vai poder usar a fórmula. Se o atrito for cinético, você sempre vai poder usar a fórmula μ vezes a normal, sempre tomando cuidado. Se for o atrito estático máximo, é o coeficiente estático, μe, e se o atrito for cinético, é o coeficiente cinético, μc. Então é isso. Vamos relembrar aqui um exemplo de um bloco, só para ver o que aconteceria no caso do atrito. Vocês já fizeram esse exercício, né? Então aqui a gente já analisou. No bloco A você tem o peso para baixo, a normal para cima e a tração da corda para a direita. No bloco B você tem o peso para baixo e a tração para cima. No exercício que vocês já fizeram. Vamos começar pelo bloco A, né? Na vertical a gente tem um equilíbrio. Então a normal tem que cancelar o peso, né? A normal tem que ser igual ao peso do bloco A, né? A normal sobre o bloco A cancela o peso. Na horizontal você tem F igual a MA. No bloco B, a única força que eu tenho na horizontal é a tração. Aqui eu ainda estou sem atrito, tá, gente? Então, a resultante é a própria tração. Então ficou tração igual a massa do bloco A vezes a aceleração. E no bloco B, se você fizer o F igual a MA, como o bloco B acelera para baixo, eu sei que a resultante aponta para baixo. Então a força peso é maior do que a tração. Então a resultante em módulo será o módulo do peso do bloco B menos a tração que está para cima, igual a MA, né? Massa do bloco B vezes a aceleração. Então você chegaria num sisteminha, né? A gente chega num sistema. Se você tiver os valores numéricos das massas e tudo mais, você resolve e descobre o valor da tração e da aceleração. O que muda agora se tiver atrito? Se tiver atrito aqui entre o bloco A e o piso. O que vai mudar, eu vou dar um Enter aqui e vai aparecer ali, ó. Apareceu a força de atrito. Então se o bloco desliza aqui, ou tende a deslizar para a direita, vai aparecer uma força de atrito aqui para a esquerda. O equilíbrio na vertical do bloco A não muda em nada. A análise no bloco B, como o bloco B não está encostado aqui, não tem atrito nenhum aqui, no bloco B também não vai mudar absolutamente nada. O que vai mudar é a direção horizontal do bloco A, porque se antes eu só tinha a tração para a direita, agora eu tenho duas forças. Como eu sei que se o bloco acelerar, ele acelera para a direita, o módulo da resultante, agora nessa situação, tem que ser o módulo da tração, que está para a direita, menos o módulo do atrito, que está para a esquerda. Então a equação muda um pouco, né? Você vai entrar com uma nova força aqui. O seu sisteminha muda um pouco. Se o bloco estiver deslizando, você pode usar a fórmula do atrito estático, que é o coeficiente... Desculpa, se o bloco estiver deslizando, você pode usar a fórmula do atrito cinético, que é o coeficiente vezes a normal, né? Agora, se o bloco não estiver deslizando, você não pode usar fórmula nenhuma, a menos que você esteja tratando a situação limite, né? O bloco A está na iminência de escorregar. Aí você pode usar a fórmula coeficiente vezes a normal, mas aí é a fórmula do atrito estático máxima. Aí você teria que usar o coeficiente estático. Se o bloco desliza, coeficiente cinético. Se o bloco não desliza, está na situação limite, coeficiente estático. Se o bloco não desliza e você não tem clareza de que ele está na situação limite, você não pode usar fórmula nenhuma. E aí você tem esse sisteminha, tá? O livro tem exemplos resolvidos disso daí. Eu não vou esquentar a cabeça de passar muita atividade em relação a isso, porque vocês já fizeram isso no caso sem atrito, mas apenas para dar uma pincelada do que mudaria nessa situação. Então é isso, força de atrito. A gente tem essas situações, uma tarefinha e um forte abraço a todos.